A Capcom sempre teve algumas dúvidas enquanto às suas séries. Mesmo aquelas que foram derivadas de Resident Evil em algum momento, como Devil May Cry, tiveram seus momentos de dúvida. Resident Evil sempre teve como base ser um jogo de terror, mas que aos poucos foi incluindo a ação. E isso não a partir do Resident Evil 4, mas desde Resident Evil 3 a ação já era maior. Mas será que 13 anos depois do primeiro game, a Capcom ainda tinha controle sobre a sua principal saga? Resident Evil 5 nos contará. Resident Evil 5. Resident Evil 5 dobra a aposta, retornando com Chris agora muito mais velho e muito mais bombado. Coloca agora o jogador em uma guerra. Teus inimigos não são mais zumbis ou fazendeiros modificados geneticamente. Agora são senhores da guerra que conseguem também utilizar armas contra você. O jogo, apesar de ser extremamente dinâmico e apostar ainda mais na ação, por ser um dos poucos Resident Evils que tem uma real história boa e coerente... Tá bom, coerente é uma palavra muito forte. Conseguiu ser um grande sucesso, mesmo não sendo tão revolucionário como seus antecessores, em que cada um dos 4 jogos anteriores tinha algo a oferecer à indústria, seja de maneira exclusiva ao gênero de terror, ou seja de maneira geral, como foi em Resident Evil 4. As coisas ainda deram certo em Resident Evil 5. Tecnicamente, o jogo é surpreendedor até hoje, mas a ruptura em que Resident Evil 4 havia criado se torna muito mais evidente a partir do Resident Evil 5, e Resident Evil 6 traz a proposta de ser a cola entre essa ruptura. Mas... Leon, where are you? Chris. Now move! Get the hell out of here! Resident Evil 6. Resident Evil 6 tenta agradar todo o público, inclusive o público que nunca foi deles. Você encontra stealth, um suposto terror, jogo de luta e principalmente ação. Resident Evil é uma série que muitas vezes abraça o escrachado e o cafona, flertando com cenas clássicas dos filmes de ação dos anos 80, mas Resident Evil 6 apenas faz isso. Mesmo o clássico confronto em que Capcom prometeu a esse jogo, em que os fãs finalmente poderiam ver os dois maiores protagonistas, Leon e Chris, trabalhando juntos e principalmente se degladiando. Mas muitas coisas aqui são falhas. A maioria dos personagens novos criados não tem tanta relevância assim, e o único personagem que você realmente gosta é deixado de lado em toda a série. Resident Evil flertou tanto com a ação que já não sabia mais a identidade de terror que havia criado. Uma série em que quase todos os jogos são extremamente revolucionários, ter um jogo que é extremamente criticado, foi o momento certo para que a empresa pudesse dar um passo para trás e repensar o que realmente é Resident Evil.
Resident Evil 7 não é nem de longe o melhor jogo da franquia, mas é um dos jogos mais necessários para a empresa. O passo atrás dado foi de extrema importância, agora trocando a guerra biológica gigantesca que havia no último jogo por algo muito mais regional como foram nos primeiros games. Assumimos agora Ethan Winters, que em busca da sua desaparecida esposa, acaba tendo supostas pistas que levam a um lugar extremamente misterioso em que possivelmente sua noiva estaria lá. A história é bem mais simples e bem mais reduzida do que nos jogos anteriores, muitas vezes sendo difícil até conectar ela à série Resident Evil, mas o passo para trás, além da história, foi dado no gameplay. Resident Evil 7 abandona a câmera criada por Resident Evil 4 e traz a câmera em primeira pessoa, mas com mobilidade muito baixa em comparação a outros jogos de primeira pessoa. Coisas que foram abandonadas no Resident Evil 4, como múltiplas portas fechadas e apenas uma ou duas abertas que levam as chaves para abrir as demais portas fechadas, se tornaram depois de anos. O jogo foi um excelente passo para trás. Por mais que o protagonista, Ethan Winters, seja um péssimo personagem, mas o gameplay enredo do jogo sabe não explorar o personagem, deixando ele de maneira proposital como segunda linha, para poder dar maior atenção aos perseguidores desse jogo, que finalmente retornam depois de anos. Resident Evil 6 até tenta criar um perseguidor, mas fracassa miseravelmente pela falta de carisma dele. Já aqui não. Jack Bakers, o novo perseguidor, não é uma arma biológica de 2 metros, mas sim um cara normal, que te persegue o jogo inteiro. E por ser extremamente implacável, e que por mais que você destrua ele em lutas, ele sempre retorna. E trazendo por trás desse incrível perseguidor, uma história triste de sacrifício. Assim como Resident Evil 6 foi o mal necessário para que a Capcom pudesse acordar, Resident Evil 7 trouxe o que era necessário. Um passo para trás, restabelecer o terror da franquia e abrir portas para uma nova geração de Resident Evil, mas essa nova geração estaria mais olhando para trás. Stay back, sir! I've got this! Officer, you need help? What are you doing? Get off! No! Get off of me! Jesus Christ. Resident Evil 2 Remake traz essa nova leva de super remakes, um estilo que antes para as empresas era sempre colocado para um estúdio secundário resolver, agora faz parte da linha principal de jogos a serem distribuídos. Com um orçamento gigantesco e mega marketing para ser desenvolvido, as produtoras agora focam em trazer seus sucessos do passado para uma nova geração. Tudo isso graças a Resident Evil 2, que iniciou essa moda. Resident Evil 2 Remake não foi o primeiro remake da saga Resident Evil, mas claramente foi o mais importante, trazer toda a noção de terror, exploração e combate que havia no segundo jogo, com a câmera que foi criada no quarto jogo, era uma ideia muito simples e que todos estavam querendo e esperando. Resident Evil 2 foi anunciado, uma multidão começou a gritar, se tornando um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, e na entrega cumprindo muito bem. O jogo retorna com todas as ideias básicas vistas no Resident Evil 2, acrescentando novas ideias e áreas, complementando antigas e mantendo as que já deram certo na época. Ao mesmo tempo que ao longo de 20 anos que a franquia já existia, ideias que foram criadas depois de Resident Evil 2 foram tragas desse remake. A principal dela sendo Mr. X, que no game original já estava, mas aqui ele servia exatamente como uma das coisas que Resident Evil criou, um perseguidor implacável. Depois de tantos jogos sem causar uma revolução gigantesca no mundo dos jogos, Resident Evil 2 Remake retorna ao posto da série como uma das maiores inovadoras do mundo dos games. Rever personagens e locais antigos recriados numa nova engine não serve apenas como nostalgia barata para quem jogou os jogos na época, mas apresenta ao novo público um clássico dos jogos. Por mais que a narrativa desse remake tenha seus problemas
problemas em comparação ao Resident Evil 2 original, tudo é melhor feito. Os jogos evoluíram daquela época até hoje. Coisas que até então eram toleráveis, agora não são mais suportáveis. Dublagem ruim, atuação ruim eram algo comum na época. Mas hoje em dia, desde a busca da atriz que vai servir como rosto do personagem, até a voz que vai ser interpretada é buscado com muito detalhe, recuperando a qualidade que os primeiros jogos de Resident Evil tinham, ao mesmo tempo que acrescentam novas qualidades. A Capcom se viu feliz, até eles lançarem. This has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. Resident Evil 3 Remake teve um excelente marketing. Um jogo que seria lançado depois de dois grandes sucessos, Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake, trazendo uma clássica personagem que há muito tempo nós não víamos, de maneira muito bem modelada, com uma excelente atriz de modelo ao rosto e revivendo um dos clássicos e maiores perseguidores de todos os tempos. O problema é que o jogo se apegou apenas nisso. O jogo recria apenas duas ruas de Raccoon City e coloca você para revisitar esse trecho diversas vezes, intercalando rua com pequenos desafios. Nemesis, que antes era um perseguidor implacável, agora também tem apenas duas ruas para correr atrás de você. O jogo original tinha artifícios para parecer que o Nemesis estava o tempo todo atrás de você. Já nesse, que de fato o Nemesis está o tempo todo atrás de você, você passa pouquíssimo tempo tendo que fugir dele. E muitas partes das vezes que você é obrigado a fugir, basta seguir numa linha reta. O jogo teve vários cortes em áreas que eram essenciais para o game original. E o que seriam supostas áreas novas, são áreas copiadas do remake do segundo game. Não bastando o desastre que foi Resident Evil 3 Remake, eles ainda resolveram lançar Resident Evil 8. Resident Evil 8 tem a capacidade de ser um dos jogos mais esquecíveis da série. Por mais estranho que Resident Evil 6 seja, mas você ainda consegue lembrar de cenas dele. Resident Evil 8 é muito mais lembrado por uma das perseguidoras do game, uma das grandes perseguidoras do game, do que pelo jogo em si, sendo que essa perseguidora é uma das primeiras coisas a acabar no game. E novamente, a Capcom não sabia o que fazer com a sua série. Após a criação desse novo motor gráfico, RE Engine, a série teve 2 jogos bons e 2 jogos ruins. Ashley, run! The entire world shall overflow with these grains. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. Resident Evil 4 Remake leva ao máximo a palavra refazer. Depois que Resident Evil 3 teve problemas justamente para refazer o terceiro game, Resident Evil 4 Remake pega tudo que o jogo original fez e aplica no novo game. Foram pouquíssimos os cortes, e ao mesmo tempo que anos depois que a câmera no ombro foi criada, ela também foi aperfeiçoada, a Capcom já tinha um máximo de conhecimento do que eles poderiam trabalhar. E assim, eles recriam Resident Evil 4, tendo várias adições, mas o mínimo possível de retiradas. O jogo agora finalmente tenta verdadeiramente equilibrar terror e ação. Enquanto no game original as coisas eram feitas de dia ou em ambientes muito iluminados, Resident Evil 4 Remake deixa as coisas muito mais escuras e muito mais sujas. O castelo agora tem uma arquitetura muito mais sombria, a vila sendo muito mais suja, mas o principal é como eles conseguiram retornar com os personagens. Leon, que no último jogo havia se tornado um piadista cheio de galhofas, agora por mais que mantenha o bom humor, mas tem
tem uma carga emocional muito maior. Personagens secundários como Ashley e Lois têm um tempo de tela muito maior, muito mais carismas e muito melhor explorado. De todos os remakes feitos pela nova geração, esse é o que oficialmente consegue superar o material original, o que faz a conta dos novos jogos de Resident Evil fecharem bem positiva. Ou pelo menos até o lançamento de Resident Evil 9. Eu não sei o que esperar disso. Sinceramente, não sendo igual aos filmes de Resident Evil tá valendo. Eu ainda vou ter que fazer vídeo disso um dia. Mas e você? Já limpou algum lixo com risco biológico hoje? E não, eu não falei do Resident Evil 0, do Resident Evil 1 Remake, do Resident Evil Code Verônica. Mesmo Code Verônica sendo um dos meus favoritos. Mas de qualquer forma, eles não estão muito lá dentro da saga. Mas de qualquer maneira, deixe seu like, seu comentário, compartilhamento. Lembrando, dependendo do que você comentar aqui embaixo, pode se tornar um vídeo no futuro. E falou!